Mais de 30 vezes mais distante do Sol e quase na borda do nosso sistema solar, há um planeta misterioso, Netuno. É impossível vê-lo até mesmo dos pontos mais altos da Terra sem um telescópio, devido ao seu afastamento. Netuno é o planeta menos explorado em todo o nosso sistema, mas o que pode ser tão misterioso sobre este planeta? Você ficaria surpreso se lhe disséssemos que Netuno, um dos planetas mais frios do sistema, pode sustentar um oceano de água superquente? Hoje, você aprenderá sobre isso, assim como sobre os estranhos anéis de Netuno, o que o torna tão azul e também o que agora se sabe sobre seu famoso satélite Tritão. Netuno é um gigante de gelo, cerca de 4 vezes mais largo que a Terra. Tem um raio de aproximadamente 24.622 km e um volume de 62,5 trilhões de quilômetros cúbicos, o que significa que Netuno é 58 vezes maior que a Terra em volume. O planeta é composto principalmente de água, metano e amônia. Como os outros gigantes de gelo e gás em nosso sistema, Netuno não tem uma superfície sólida. Sua atmosfera se estende profundamente no planeta até o manto, que é composto de gelo de metano e amônia e um núcleo rochoso. No entanto, os cientistas acreditam que o gigante de gelo poderia teoricamente ter um oceano interno quente. Mas como um planeta pode sustentar tal oceano, estando tão longe do Sol? A luz do Sol leva 4 horas para alcançar a superfície gigante. A temperatura atmosférica média de Netuno é de menos 360 graus Fahrenheit, tornando-o um dos objetos mais frios do sistema solar. Além disso, segundo pesquisas recentes, a maior parte de Netuno esfriou de 2003 a 2018, apesar do aquecimento perto do Polo Sul de 2018 a 2020. Provavelmente devido a mudanças sazonais na química atmosférica. A razão para a provável formação do oceano dentro do gigante de gelo permanece um mistério. No entanto, os cientistas sugerem que essa estranheza pode ser explicada pelo aquecimento interno. Calor liberado devido à compressão gravitacional ou à interação gravitacional entre Netuno e um de seus satélites, Tritão. Por outro lado, pesquisadores como Sloan Viktorovich e Andrew Ingersoll acreditam que a probabilidade de oceanos em Netuno devido ao seu calor é muito baixa, apenas 15% neste momento. Segundo os cálculos dos cientistas, apenas em 1 bilhão de anos a chance de um oceano lá aumentará para 40% após o gigante esfriar. Outra explicação para a enorme energia interna poderia ser a colisão de Netuno com algum objeto cósmico. Porque Netuno é o único planeta que emite quase 3 vezes mais energia do que recebe do Sol. Isso também é confirmado pela inclinação inusitada de 28 graus do eixo, quase tanto quanto na Terra. Por causa disso, Netuno também experimenta estações semelhantes às nossas, mas em Netuno uma estação dura cerca de 40 anos. Um ano para Netuno é 165 anos terrestres. No entanto, um dia no gigante de gelo leva 16 horas. Essa rápida rotação do planeta cria ventos superpoderosos, dos quais falaremos um pouco mais tarde. A atmosfera de Netuno é 80% hidrogênio. Também contém 19% de hélio e cerca de 1% de outros gases, incluindo metano. A propósito, a cor azul de Netuno é causada precisamente por nuvens de metano nas camadas superiores da atmosfera. Moléculas de metano podem absorver radiação solar de ondas curtas, refletindo a cor azul. No entanto, o planeta mais próximo de Netuno, Urano, também contém uma distribuição semelhante de gases, mas ao contrário de Netuno, a cor é azul pálido. O Dr. Patrick Irving, da Universidade de Oxford, sugere que essa diferença de cor pode ser devido à densidade do nevoeiro de metano. Assim, as atmosferas de ambos os planetas têm várias camadas de aerossóis. A camada inferior profunda é composta por uma mistura de gelo de sulfeto de hidrogênio. É por causa dessa camada que algumas áreas podem ser vistas mais próximas aos polos, por exemplo, elas aparecem mais escuras em Netuno. A segunda camada é provavelmente o que afeta as cores dos planetas. É uma camada de partículas de neblina em que provavelmente se forma gelo de metano. O gelo então precipita como uma chuva de neve de metano. Já que a atmosfera de Netuno é muito mais ativa do que a de Urano, Netuno forma essa neve mais eficientemente. Então, sua segunda camada de aerossol é mais fina. É exatamente a menor densidade que causa essa cor azul rica. A última terceira camada atmosférica também forma grandes partículas de gelo de metano e, na verdade, é uma extensão da segunda camada. Além de sua cor intensa, Netuno também é caracterizado por manchas escuras e brancas em toda a sua superfície.
Todas essas manchas são tempestades resultantes da rotação axial muito rápida do planeta. Netuno é o planeta mais ventoso do sistema, com correntes de vento atingindo até 1930 km/h, quase 4 vezes mais forte que em Júpiter. No entanto, o gigante de gelo tem uma semelhança com Júpiter, uma enorme tempestade. O nome desse vórtice é simples o suficiente: o grande ponto escuro. O ciclone do tamanho da Terra, orbitando a 2.414 km/h, foi detectado pela primeira vez pela nave espacial Voyager 2 em 1989. No entanto, em 1994, outro telescópio, o Hubble, notou que o ponto havia desaparecido e um pequeno ponto novo apareceu no hemisfério norte. Então, ao contrário do ciclone de 300 anos em Júpiter, os grandes vórtices de Netuno existem apenas por 2 a 6 anos. A formação dessas tempestades ainda é desconhecida, mas os cientistas sugerem que elas se originam profundamente na atmosfera, formando-se ao longo de vários anos. Essas tempestades ainda têm algo a mostrar aos cientistas. O novo ponto de 2018 começou a se deslocar para o sul no ano seguinte, onde teria desaparecido. No entanto, inesperadamente para os pesquisadores, a tempestade se virou e começou a se mover de volta para o norte. Além disso, um pequeno se separou do grande ponto. Os cientistas da NASA acreditam que o pequeno vórtice pode fazer parte do processo de desintegração da grande tempestade, o que nunca foi observado antes. Tais ciclones, em observações anteriores, foram acompanhados por nuvens brancas de metano, chamadas scooter por causa da velocidade de movimento maior que a do grande ponto. Provavelmente, elas se formam sobre os vórtices, onde os gases congelam em cristais de gelo. A falta de nuvens, dizem os pesquisadores, pode ajudar a entender a formação de manchas em Netuno e em outros gigantes de gelo semelhantes. Como outros gigantes gasosos, Netuno tem outra característica: um sistema de anéis. Em 2022, o telescópio espacial James Webb capturou uma imagem em infravermelho próximo do gigante gelado, mostrando seus anéis tênues e satélites. A última imagem dos anéis de Netuno foi tirada mais de 30 anos atrás pela Voyager 2. Na nova foto de Webb, cerca de 5 anéis podem ser vistos. Todos os anéis são nomeados em homenagem a astrônomos que contribuíram para o estudo de Netuno. O anel mais próximo e mais solto é chamado Halley. Ele consiste em cerca de 40 a 70% de poeira e está a 41.840 km e tem uma largura radial de 2.000 km. O segundo anel, Le Verrier, é muito mais brilhante, mas muito mais estreito. Sua largura é de apenas 100 km. O próximo, o anel Lassell, é o mais largo de todos, com 4.000 km de largura. O anel Arago é difícil de ver. É um dos menores anéis, com um raio de 57.220 km, e está na borda do anel Lassell. Provavelmente, devido ao seu baixo conteúdo de poeira, é quase imperceptível. O último, o anel Hadas, tem um raio orbital de aproximadamente 63.930 km. Além disso, Hadas é o único anel de Netuno com 35 km de largura, o que o torna o mais estreito, mas o que se destaca nele são seus arcos. Os arcos são misteriosos selos brilhantes de poeira ao redor do perímetro do anel. Cada um dos arcos de Hadas tem um nome: liberdade, irmandade, coragem e igualdade. Curiosamente, eles não são estáticos. Esses arcos, especialmente Irmandade e Igualdade, trocam material e mudam de tamanho. Por que esses arcos se formaram ainda é desconhecido, mas o pesquisador MT de Pater sugere que a causa pode ser o colapso de um objeto companheiro ou outro objeto no limite de Roche. Além dos anéis, Webb também registrou 7 dos 14 satélites de Netuno. Todos os satélites do gigante de gelo são divididos em regulares e irregulares. Alguns desses satélites, como Despina e Galateia, formam os anéis de Netuno, atuando como pastores para a poeira. No entanto, definitivamente, a coisa mais interessante na imagem de Webb é o satélite mais distante e brilhante, Tritão. Na foto, Tritão parece uma estrela, pois brilha muito mais do que Netuno. O brilho estranho é porque o satélite é quase completamente coberto por gelo de nitrogênio, refletindo cerca de 70% de toda a luz solar que incide em sua superfície. Tritão é o maior satélite de Netuno, maior até mesmo que Plutão. Tem um diâmetro de 2.700 km, o que pode ser equiparado a 99,7% da massa de todos os satélites de Netuno. É também o objeto geologicamente ativo mais frio do Sistema Solar.
Sua temperatura superficial chega a menos 235 graus Celsius. Justamente por causa de sua superfície reflexiva de gelo, como qualquer um dos satélites do gigante de gelo, Tritão experimenta bloqueio de maré, significando que apenas um lado dele é voltado para o planeta. No entanto, sua órbita retrógrada o diferencia dos outros satélites, o que é incomum e único para todos os outros satélites em nosso sistema. Isso significa que Tritão tem uma órbita inclinada, o que faz com que ele se mova na direção oposta a Netuno. Também, por causa dessa órbita, seus polos e equador se alternam enfrentando o Sol. Mas o que poderia ter causado tal inclinação orbital incomum? Muito provavelmente, Tritão nunca se formou com Netuno. Os cientistas acreditam que Tritão se originou no cinturão de Kuiper, mas em algum momento foi capturado pelo gigante de gelo. Supõe-se que Tritão poderia orbitar outro objeto hipoteticamente. Portanto, o Tritão capturado desacelerou, o que o impediu de colidir com Netuno. Movendo-se em direção a Netuno, o satélite também poderia ter destruído outros satélites. Netuno tem muito poucos satélites em comparação, por exemplo, com Júpiter, que tem quase 70 objetos. Provavelmente poderia ter havido mais e eles seriam maiores, não fosse Tritão capturado pela atração gravitacional do gigante. As características de Tritão não param por aí. Se você observar atentamente as imagens tiradas em 1989 pela Voyager 2, pode discernir a superfície incomum do satélite, modelada com plumas. De acordo com a análise dos cientistas das crateras, a superfície pode ter entre 10 milhões e 100 milhões de anos e, em alguns lugares, a superfície lisa é uma manifestação de criovulcanismo. Portanto, os cientistas acreditam que a Lua pode ter um oceano subterrâneo. As plumas também provavelmente indicam isso e também retratam uma depressão semelhante a uma bacia de lago. Apesar de sua baixa temperatura, Tritão provavelmente retém uma quantidade significativa de amônia sob sua superfície, o que retarda o congelamento da água. Por outro lado, as plumas podem aparecer devido ao aquecimento pela luz solar, causando a compressão do nitrogênio sob a superfície gelada do satélite até que o nitrogênio escape. Neste ponto, provar que o satélite poderia ser um mundo oceânico é muito difícil. Além disso, o aquecimento solar provavelmente forma a fina atmosfera de nitrogênio da Lua. No entanto, a possibilidade de desenvolvimento de vida lá, como presumivelmente em Encélado, é muito cedo para dizer. Dado que Tritão fazia parte do cinturão de Kuiper, isso significa que Netuno pode influenciar seus objetos? O cinturão de Kuiper é a fronteira do nosso sistema solar e também a fonte de cometas. O cinturão se estende de Netuno a 30 UA por cerca de 20 UA. O cinturão é predominantemente composto por pequenos objetos, como asteroides, e dezenas de milhares de objetos maiores, incluindo planetas anões como Plutão. Se não fosse pela influência gravitacional do gigante de gelo, é provável que um planeta pudesse ter se formado a partir do cinturão de Kuiper. Além disso, os cientistas notaram que alguns objetos no cinturão, incluindo Plutão, estão em ressonância de longo alcance com Netuno. Geralmente, tais objetos planetesimais só podem entrar temporariamente em ressonância com um planeta estável fixo em um lugar. Portanto, os cientistas sugerem que é provável que Netuno tenha migrado das regiões internas do Sistema Solar, o que significa que ele pode ter se formado originalmente perto do Sol. Assim, a migração do gigante de gelo provavelmente conseguiu manter muitos objetos do cinturão de Kuiper dentro do Sistema Solar, quando, sem ressonâncias, os efeitos gravitacionais poderiam ter empurrado esses objetos para fora do sistema e até na nossa direção. Netuno definitivamente tem muitos mistérios inexplorados. Neste momento, não sabemos, por exemplo, a composição exata do interior de Netuno ou, em geral, como os gigantes de gelo são formados. Portanto, temos que esperar por futuras expedições científicas que nos ajudarão a entender melhor a química desses mundos e desvendar muitos dos mistérios que nos interessam. Essas expedições futuras nos ajudarão a entender melhor a química desses mundos distantes e a desvendar muitos dos mistérios que nos intrigam. Netuno, com seus anéis enigmáticos, tempestades furiosas e o intrigante satélite Tritão, continua a ser um foco de fascínio e estudo para astrônomos entusiastas do espaço.